A gente está, para quem talvez esteja assistindo hoje pela primeira vez, ou vá assistir depois, pelo YouTube, que fica gravado, nós estamos usando esse livro aqui, A Ética do Sinai, da editora Sefer, como base de leitura. E fazendo alguns comentários. Na verdade, é só uma conversa, é só um bate-papo sobre essa obra tão importante que é a Mishnah. E nesse caso aqui, o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, né? Esse foi um dos primeiros livros, se não o primeiro, né? Eu comprei primeiro a Torá azul, depois eu comprei o Sidur, e o primeiro livro assim de estudos que eu comprei foi justamente esse aqui. Eu costumo dizer que esse livro ele ensina você a pensar de uma maneira diferente, mais de acordo com o pensamento da Torá, e faz com que você aprenda a respeitar até mesmo a criação, olhando para a criação de uma forma diferente e observando as coisas, percebendo as coisas de uma forma bem diferente. Essa Mishnah, o capítulo 1, na página de número 12, diz o seguinte: Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Josué, Josué filho de Nun, Josué transmitiu aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas, que são: sede ponderados no julgamento, formai muitos discípulos e construir uma cerca protegendo a Torá. E antes de entrar propriamente na leitura, nós até lemos um pedaço, né, do comentário da Mishnah, né? O livro ele traz na sequência um comentário do autor. Eu queria falar um pouquinho mais sobre uma questão que talvez possa ser vista por algumas pessoas como algo meio polêmico, mas eu acho que não. Na verdade, eu não penso assim. Eu penso que é um exercício real e necessário, um exercício real e necessário de consciência mesmo, de intelecto, de cabeça, de alma, extremamente importante para a gente saber dar valor a tudo que está diante de nós, a tudo que o Eterno tem permitido a cada um de nós. Então, tem pessoas entrando aí, shalom para todos, Wagner, Marco Aurélio, Simoni, Dona Dalva, Patrícia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E enquanto a gente aguarda as pessoas chegarem, só para explicar novamente esse ponto, né? A minha intenção aqui, aliás, em qualquer vídeo que vocês assistirem meus, pelo menos desses, os novos, né? Até porque a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e a consciência, o nível de consciência também vai mudando. A gente aprende a olhar para as coisas com mais respeito, a gente aprende a olhar para as coisas com um pouco mais de imparcialidade. Desculpa. A gente aprende a ter mais cuidado para falar a respeito das coisas. A gente aprende que o nível de percepção de cada pessoa é muito diferente. E talvez se a gente estudasse e entendesse um pouco mais sobre o que é essa questão de nível de percepção, acho que nós respeitaríamos mais as pessoas, entenderíamos melhor o ponto de vista delas. Acho que vale observar acerca disso, que se nós observarmos como o próprio Akadosh Baruch Hu, bendito seja, observa a vida das pessoas e a paciência e a compaixão que o Eterno demonstra com as pessoas, mesmo com aquelas que são radicalmente contrárias ao próprio pensamento da Torá, à própria vontade do Eterno, mesmo no caso dessas pessoas, o Eterno é extremamente complacente e respeita essas pessoas, aguardando, dando tempo, incentivando, ajudando de alguma maneira, respeitando o tempo e a condição de cada pessoa. Tudo foi criado por Akadosh Baruch Hu, o mundo está e é exatamente do jeito que ele quer, não existe nenhum acidente em transcurso, na verdade, nunca houve nenhum acidente, as coisas todas estão, de fato, do jeito e da maneira que o Eterno deseja que esteja. E é assim que tem que ser, até que esse estágio da criação venha a passar
e então a gente entre naquele tão esperado momento que nós chamamos de a Era de Mashiach, quando o Mashiach, o rei Mashiach, né, Melech Mashiach, vai estar entre nós manifestado de forma plena, totalmente revelado, e aí trazendo um ensino de Torá como nunca se viu na face da terra. E isso vai ser possível também porque, em contrapartida, a Kadosh Baruch Hu vai estar retirando de sobre a terra a força do espírito de impureza, e dessa maneira poderíamos dizer assim que a ficha cai para todo mundo, e as pessoas então passam a entender de uma forma única, sem véus, sem distorções, a verdade a respeito da Torá. Então a alma de todo mundo fica propensa a receber as palavras da Torá. Mas vamos lá. Um assunto que eu levantei na semana passada, eu gostaria de continuar ainda hoje, é que essa Mishnah, ela vai trazer para a gente uma garantia extremamente preciosa. Extremamente preciosa porque ela faz a gente ver que existe realmente a mão do Eterno trabalhando por trás de tudo isso para que a sua palavra se mantenha. De outra forma, não seria possível acreditar, não seria mesmo possível acreditar que qualquer coisa relacionada à Torá fosse de fato original. Eu lembro que uma vez fui confrontado até por uma pessoa a respeito disso, dizendo que, mas os homens mexeram em tanta coisa, os homens poluíram os rios, poluíram os mares, estão destruindo a natureza. E aí falaram uma série de coisas e disseram, como é que você pode me garantir, já que o homem conseguiu deturpar tudo, como você pode garantir que a Torá também, a Bíblia, no caso foi a expressão usada na época, como você pode garantir que a Bíblia também não tenha sido alterada? E a resposta que eu dei para essa pessoa foi a seguinte: se eu não puder crer que o eterno Deus, bendito seja, se eu não puder crer que o eterno é poderoso para guardar sua própria palavra, para manter sua própria palavra, se eu não puder crer que o eterno Deus é capaz de manter sua própria palavra, então ele não é Deus, simplesmente não seria Deus, né? Às vezes Shalom até falar isso. Mas a única garantia que nós temos que, de fato, as palavras se mantêm é porque está escrito, eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Se o Eterno diz que ele zela pela sua palavra para cumprir, para que ela se cumpra, para que ela não se perca, então é óbvio que essa palavra, esses ensinos têm que ser mantidos, porque de outra forma nós não teríamos como ter acesso a isso, e desta maneira nós também não poderíamos ser treinados, nós não poderíamos aprender justamente por não ter o que aprender, né? Então, essa Mishnah vai trazer essa garantia. Moshe Rabbeinu recebe a importância de Matan Torá. Eu falei isso até no primeiro vídeo que eu citei essa Mishnah. A importância de Matan Torá, ela é indescritível. Não tem como narrar, não tem como explicar a importância de Matan Torá. Não tem como explicar, porque os sábios explicam que quando Adão Arishon, ele tropeçou, ele cometeu o seu erro, a presença divina, acho que eu citei isso na semana passada também, a presença divina se afastou da terra, um nível. Quando Caim matou Abel, 2 níveis. E assim a coisa foi se agravando até chegar ao 7º nível de afastamento. Isso só começou a mudar quando Abraham Avinu, de abençoada memória, esteve sobre a terra, e com os atos dele de aproximação do Eterno, veja como é importante o trabalho de uma pessoa. Até peço aqui licença para fazer um parênteses sobre isso, para falar um pouco sobre isso, mas é muito importante entender isso, porque eu tenho falado muito a respeito disso nos últimos dias. Cada um precisa entender a sua parte no todo. Não importa se a pessoa é judeu de berço, se a pessoa é um convertido, se a pessoa é um justo dentre as nações, uma pessoa que não é judeu, que não fez o processo de conversão, mas que vive pela Torá, não importa. Cada ser humano na face da terra é chamado ao compromisso de fazer sua parte perante os céus, e isso é extremamente importante. Veja que Abraham, tudo bem, alguém poderia dizer, mas Vlamir, Abraham era uma alma privilegiada, uma alma diferente, uma alma com características específicas para isso. Ok,
Só que nós vamos ver que entre os que estavam com Abraão, nós temos ali, fala-se de 318 homens, existe toda uma discussão sobre isso, mas você vê que a Torá fala sobre almas que Abraão conseguiu aproximar do Eterno. E esse foi a primeira congregação, entre aspas, judaica, né? A primeira congregação judaica, poderíamos assim dizer, foram aqueles homens ali, mulheres, crianças, que viviam junto naquele clã, praticamente um clã, né? Não eram todos familiares, mas naquela sociedade que viviam ali junto com Abraão Avinu. E entre eles um homem extremamente elevado, que é esqueci agora o nome do braço direito de Abraão, Eliezer, eu acho, não lembro bem agora, o Damasceno, né? Um homem que, você veja, a Torá até faz questão de mostrar que ele era da cidade de Damasco, se não me engano, Eliezer o Damasceno. E era um homem que falava com a Kadosh Baruch Hu e tinha respostas de Kadosh Baruch Hu de uma forma muito direta. Ele pede uma coisa ao Eterno, quando Abraão pede a ele que vá buscar uma esposa para Yitzhak, ele faz um pedido ao Eterno, e o Eterno coroa a viagem dele com um extremo sucesso, mostrando que ele também era uma pessoa que tinha comunhão com o Eterno. Então, Abraão não era o único, mas já haviam pessoas que procuravam fazer o seu esforço, mas a chegada de Abraão culmina isso, traz bastante luz para a terra e faz com que esse afastamento do Eterno, que começou lá atrás, com a queda de Adão e Havá, comece a regredir. Em Matan Torá, essa regressão, esse retorno da presença divina, estava saindo agora do primeiro nível de volta para a Terra. Ou seja, Matan Torá trouxe a presença divina, por assim dizer, completamente para a Terra. Infelizmente, nós tivemos ali o acontecimento, a ocorrência do bezerro de ouro, que, de novo, gerou uma situação complicada. Eu já até li a respeito que a situação da Terra naquele momento passa a ser semelhante à mesma configuração de quando ocorreu a queda de Adão e Havá. Então, se a gente pensar pelo mesmo aspecto, a gente percebe, então, que, de novo, houve um afastamento. Né? E esse afastamento ele fica sinalizado com a quebra das primeiras tábuas, o primeiro par de tábuas sagradas, e os sábios são unânimes em dizer que aquela Torá era uma Torá revelada, totalmente revelada. E as segundas tábuas que Moshe Rabbeinu traz do Monte Sinai já estavam totalmente codificadas, de uma forma diferente, que traria agora a necessidade de estudo, de mergulho, de esforço, para que a Torá agora pudesse se revelar novamente diante das pessoas. E nós estamos vivendo, nos nossos dias, um momento em que é extremamente privilegiado a respeito disso, porque até algum tempo atrás nós tínhamos até mesmo a proibição de que os níveis mais profundos da Torá fossem ensinados, e hoje você encontra os ensinos do nível Sori, os ensinos da Kabbalah em todos os lugares. Algumas, infelizmente, distorcidas, não tem como evitar isso, mas a verdade é que, mesmo através dessas distorções, é possível que o Eterno toque no coração das pessoas de alguma maneira, fazendo as pessoas despertarem, criarem um desejo de mergulhar e acabar chegando até a presença divina e se colocar pelo menos na direção de Akadosh Baruch Hu. É importante entender que nesse momento que nós estamos, tudo o que a gente precisa é se colocar na direção de Akadosh Baruch Hu, na direção. Chegar lá vai depender de uma outra situação, mas nesse momento o importante é nos colocarmos na direção de Akadosh Baruch Hu. Então, essa Mishnah, ela vai mostrar para a gente esse trabalho divino para que as palavras sagradas não se percam. Mas entenda que, e a minha intenção aqui é desmistificar algumas coisas para a gente poder olhar para elas de forma racional, tá? Com a cabeça limpa, sem misturar crendices, sem misturar medo, sem trazer conceitos lá de trás para dentro do pensamento da Torá e realmente poder ver as coisas de forma concreta. O texto aqui se refere às palavras da Torá e nada mais. As palavras da Torá e nada mais. É óbvio que, na verdade, são Torot, né? Existe a Torá oral e existe a Torá escrita. A Torá escrita é a Torá Shebertav.
A Torá oral, a Torá Shebial P, da boca, porque é transmitida, ou seja, o escrito traz os tópicos e a oral explica esses tópicos. E explica esses tópicos em vários níveis, senão nós não saberíamos como agir acerca da maioria, se não de quase todas as mitzvot que existem na Torá. A questão é que a narração que essa Mishnah traz termina, esse elo de transmissão, a narração da Mishnah termina com a grande assembleia. E pressupomos, então, que a partir dali, a grande assembleia continua trabalhando e essa transmissão continua acontecendo por todos os anos que se seguiram. O problema é que, enquanto Israel estava dentro de Eretz, dentro da terra de Israel, dentro da Terra Santa, isso acontecia de uma forma mais concisa, porque o trabalho estava todo ali dentro das mesmas fronteiras e havia dentro da terra todo um clima, toda uma configuração que permitia às pessoas trabalharem em prol disso. Eu lembro que quando tive a grata oportunidade de estar em Israel, uma vez só, que eu espero que o Eterno me permita outras vezes, em 2014, eu lembro que foi uma coisa magnífica para mim. Da janela do hotel, eu olhei pela janela de manhã cedo, no Shabat, e simplesmente estava tudo fechado. Não tinha... As pessoas que estavam caminhando na rua, estavam caminhando em direção à sinagoga ou em direção ao Kotel. Eu fiquei num hotel próximo ao Kotel, então depois nós descemos também, já com Talit, com o Sidur, e fomos para o Kotel para fazer o nosso Shaharit de Shabat, que foi maravilhoso lá no Kotel. Então, é interessante, é incrível, a dimensão de santidade que para no ar, quando você vê uma cidade parar por causa da Torá, é indescritível. Isso é uma coisa que eu venho tentando mostrar de alguma maneira, porque é óbvio, eu não vou dizer que nós vamos conseguir fazer isso aqui no Brasil. Eu não vou dizer que nós vamos conseguir trazer esse mesmo nível de santidade, uma vez que uma minoria, muito pequena, está parando para o Shabat, enquanto a grande maioria continua como se fosse um dia comum. Porém, ainda que numa escala menor, mas aquela mesma santidade pode ser trazida por cada pessoa que para em respeito à Torá, que para em respeito de uma orientação divina. Mas a gente precisa entender que quando começaram a ocorrer as dispersões, quando o templo foi destruído, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, depois veio a ordem para que os judeus fossem completamente expulsos de dentro de Israel, espalhados por toda a terra, e ainda hoje espalhados por toda a terra, mas Baruch Hashem, que seja breve em nossos dias, está prometido, é uma promessa divina, que o próprio Eterno pessoalmente recolheria todos os dispersos dos 4 cantos da terra. Isso vai acontecer, que seja breve em nossos dias, mas a partir dali uma situação bastante complicada começa a acontecer. As comunidades se reuniam e se formatavam, se organizavam da maneira que lhes era possível, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita dificuldade, debaixo de muitos problemas. A Torá se manteve no coração daqueles que assim buscaram, muitos, infelizmente, levados ao exílio até por erros cometidos, mas o exílio também sendo, embora pesado, embora difícil, mas uma demonstração de benevolência divina, porque a dificuldade acabou fazendo também com que muita gente percebesse o problema e voltasse à presença divina, e dessa forma a Torá continuou sendo estudada, os Shabbatot continuaram a ser guardados, as festas, na medida do possível, com toda dificuldade, mas assim também os ensinamentos continuaram sendo transmitidos. O grande problema é a gente entender o seguinte: à medida que essas comunidades se organizaram ao redor do mundo, independente do tempo, independente de que lugar, cada lugar é uma realidade. Em alguns lugares havia um pouco mais de liberdade, em outros lugares bem mais restrições, em outros lugares total restrição. A gente tem relatos de lugares onde a Torá foi proibida, o Talmud foi queimado, a Midá foi proibida de ser rezada, as Parashot foram proibidas de ser estudadas, daí nasceram os Haftarot, enfim,
um monte de coisas foram acontecendo que forçou o dia a dia do povo a se adaptar aos trancos e barrancos, mas com coragem, com vigorosidade, se adaptar às realidades que surgiram. De lá para cá, então, as comunidades se organizaram da maneira que puderam, e daí surgiram o que nós hoje conhecemos como tradições. E é por isso que a gente hoje tem algumas aparentes, eu não gosto de chamar de divergências, eu prefiro chamar de tradições, né? Tradições de um determinado grupo, tradições de um outro determinado grupo, que foram aprendidos através de os rabinos, as pessoas que estavam entre eles lá atrás, e que, sem a possibilidade que a gente tem hoje, porque é uma enorme bênção que a gente tem hoje de repente, fazer isso aqui que a gente está fazendo, uma câmerazinha, um notebook ligado à internet, e, de repente, você pode estar falando com o mundo inteiro, né? Em tempo real, uma pessoa do outro lado do planeta pode estar assistindo, interagindo com você, né? Através de uma live, através de uma conferência de vídeo, enfim. Isso naquela época não havia. Então, as pessoas tiveram que se virar do jeito que podiam. Os sábios, os rabinos, os professores tiveram que se virar com o que tinham, e se viraram muito bem, lutando para manter a Torá viva, lutando para manter o modo de vida de Torá no coração das pessoas, ensinando isso para as crianças, ensinando isso para os jovens, e perpetuando isso da melhor maneira possível. Porém, é óbvio que quando se tem uma situação desse nível, a necessidade de trazer regras, a necessidade de regulamentar situações para que as coisas não fujam do controle, se tornam necessárias. E a verdade é que isso acaba muitas vezes trazendo um controle que pode funcionar num determinado momento e não funcionar no outro momento. Isso pode gerar algumas situações bem complexas e misturar bastante as coisas. A gente sabe que muitas vezes, para preservar alguma coisa, muita gente acaba passando conhecimentos para frente, meio que da mesma maneira que a gente usa para ensinar uma criança, usando, de certa forma, uma certa imposição, passando um certo receio, para que essa criança não saia daquele caminho e seja observante daquele caminho e leve aquilo para a sua vida. O problema é que, se isso não for explicado mais tarde para essa criança, para que ela tire isso, se ela não crescer e ela não procurar retirar isso do nível do temor e colocar isso no nível do entendimento, no nível do conhecimento, do nível do envolvimento mesmo, isso vai acabar se tornando algo que está fadado a dar errado, porque pode funcionar com ela, mas talvez não funcione para a próxima, e para a próxima, e para a próxima geração. E isso a gente viu acontecer. Hoje em dia, existe um emaranhado de tradições e de regras que são até mesmo tidas como sendo mandamentos, como sendo mitzvot, por causa de um texto que está na Torá, que mais à frente a gente vai falar sobre ele, ainda não. Primeiro eu quero trazer a reflexão, eu gostaria que todo mundo pensasse a respeito, lembrando sempre que a minha intenção nunca é criticar, a minha intenção é trazer a questão para a gente pensar, ok? Ninguém é obrigado a concordar com absolutamente nada que eu disser, eu só gostaria que pensassem a respeito. Então, o fato é que existem coisas que são indiscutíveis, como, por exemplo, a guarda do Shabat. Eu gosto sempre de usar o Shabat como exemplo. Não importa se você entrar numa sinagoga sefaradi, askenazi, iemenita, marroquina, do norte, do sul, do leste, do oeste, do outro lado do mundo, ou aqui do lado da sua casa, não importa. Shabat é Shabat em todos os lugares. Não existe nenhum tipo de dúvida ou questionamento a respeito disso, uma vez que está escrito na Torá. Não é isso? Porém, você vai encontrar uma série de debates acerca das regras, das leis, acerca do Shabat. Algumas pessoas vão entender alguns pontos de uma maneira, outras pessoas vão entender alguns pontos de outra maneira, e daí sai até uma parte que nós temos aqui nessa Mishnah, que diz que é para construir cercas protegendo a Torá. Construir cercas para proteger a Torá é você criar mecanismos para que você não tropece e não acabe por um descuido
quebrando uma regra que, na verdade, é extremamente benevolente para você, é extremamente benéfica para a sua vida. Porém, eu volto a frisar, se a Torá for para uma pessoa um mero conjunto de regras, essa pessoa simplesmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, não vai haver elevação espiritual para essa pessoa. E a ideia de Akadosh Baruch Hu, eu me atrevo até a dizer isso aqui sem medo de estar errando. A vontade do Eterno não é que as pessoas tenham um jugo, uma cangalha sobre os seus ombros. A vontade do Eterno é que as pessoas tenham um modo de vida onde exista alegria, onde exista prazer. Até porque, voltando aqui a citar a questão do Shabat, a expressão Oneg Shabat mostra muito isso, né? O Shabat tem que ser uma delícia, tem que ser uma festa, tem que ser algo agradável, tem que ser algo gostoso, você tem que se envolver muito mais do que com uma festa onde você come, você bebe, você tem amigos perto, você tem pessoas queridas, você tem sua família, é muito mais do que isso. É uma festa porque é um encontro de dois mundos, é um encontro onde os céus, o próprio Akadosh Baruch Hu, bendito seja, se encontra alegremente, prazerosamente com aqueles que querem estar com ele e que trabalham para estar com ele. O mundo físico, ele traz para a gente em tudo, ele traz para a gente ensinamentos a respeito disso. Ora, quando você vai, até para a sinagoga mesmo, né? Quando você vai para a sinagoga, você não vai de qualquer jeito, você coloca uma roupa melhor. Existe o costume, por exemplo, está aqui um bom exemplo, já que o Shabat é chamado de festa, então, entende-se que você deve se vestir com roupas festivas. Mas perceba, você não vai encontrar na Torá uma ordem para você usar roupa de festa. Mas você vai encontrar na Torá que o Shabat deve ser celebrado. Ele deve ser visto como um dia honrado. Até está escrito isso, se o honrares. E aí você para pensar nessa expressão, se o honrares. Então, é uma condicional. Não é? Quando uma pessoa muito importante vem a um determinado lugar, costuma-se fazer preparativos para receber essa pessoa. E aí existe um perigo para nós, porque uma pessoa importante vem a um determinado lugar, ela não vem todo dia. Então a gente faz preparativos, porque a gente quer honrar a presença daquela pessoa. Então, naquele momento, o ambiente tem que ser diferente, até para as pessoas envolvidas se lembrarem que alguém importante esteve ali, esteve presente. Mas e quanto a Kadosh Baruch Hu? Se torna mais difícil se você pensar que a cada momento em que você se encontra com ele, esse momento tem que ser especial. Porque aí, se a gente observar o texto da Torá, se o honrares, se existe uma condicional, se é uma condicional, se o honrares, a gente entende que se não houver essa honra devida, esse encontro não vai acontecer. Entende? E aí, em cima desse aspecto, você então pensa, você debate consigo mesmo, você debate com outras pessoas, você estuda, você busca meios para que o Shabat seja honrado. De repente, uma pessoa tem o costume acho que todo mundo tem esse costume, né? A gente come pão a semana inteira, mas quando chega no Shabat, embora não seja esse o exato nome, né? Halá é a porção da massa que era separado, né, do todo da massa que era usado para fazer o pão. Mas no Shabat, a gente costuma chamar de halá, ou de halot, né, no plural, aqueles pães que nós erguemos e abençoamos, ou seja, é um pão especial, é chamado de pão de Shabat. Na verdade, é pão, como o mesmo pão que a gente come a semana inteira. Mas aquele pão de Shabat, a gente olha para ele de uma maneira diferente, porque aquele pão foi feito em honra do Shabat. Então, é uma forma de honrar. Trocar a toalha da mesa, foi trocada a toalha da mesa por uma toalha específica em honra do Shabat. Enfim, percebe que você está construindo a mitzvah, você está construindo um ambiente em torno de um mandamento. Isso é compreender o mandamento. Então, não existem dúvidas acerca do Shabat, mas existem debates acerca das leis sobre como se deve guardar o Shabat. E aí é que a racionalidade precisa estar presente. Existem coisas que são mandamentos, existem coisas que são tradição. E por que é importante falar sobre isso? Porque uma tradição não pode ser colocada em pé de igualdade com um mandamento, de maneira nenhuma. E eu não estou dizendo que a tradição seja ruim. Eu não estou dizendo que a tradição seja má. Não estou dizendo que ela prejudique de alguma forma, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que ela precisa ser feita, olhada, observada com consciência, para não gerar constrangimento, pressionamento, para não gerar pressão, para não gerar sentimentos ruins
e trazer aquele mesmo aspecto que existia lá atrás de fazer as coisas por imposição, por medo. Então, é preciso olhar de forma tranquila e observar isso. Se você, por exemplo, um outro exemplo que a gente podia dar, que a gente pode dar aqui, se você pegar, nós até temos aqui na comunidade, eu esqueci de pegar lá embaixo, mas nosso próximo encontro eu vou ler o texto que eu até deveria ter lido na semana passada. É um texto que tem na frente na introdução de um Sidur, que nós temos aqui na comunidade, que ele explica como as rezas que nós temos hoje foram se formando. Ou seja, ele mostra que essas rezas foram surgindo com o passar do tempo. Nunca houve e não existe um mandamento que obrigue ninguém a fazer todas as rezas que estão no Sidur. É óbvio, se você tem tempo, se você tem a condição, se você tem essa privilegiada condição de acordar, ir para uma sinagoga, abrir o seu Sidur dentro do horário halárrico e fazer todas as rezas que estão ali, bem-aventurado você é. Porque todas elas vão trazer para você, mesmo que não seja, mesmo aquelas que não são rezas, mesmo aquelas que são um estudo, que valem como estudo, como os princípios da fé judaica, como o texto que aparece ali do Talmud, enfim, tudo isso, Tratado de Zevarim, vários outros, tudo isso vai trazer muita coisa, vai adicionar muita coisa, porque esse Sidur ele explica que as pessoas iam para a sinagoga para rezar, quando as sinagogas começaram a se formar. A sinagoga não é um costume, vamos dizer assim, original do povo judeu, porque as sinagogas já são uma realidade da diáspora, já acontece depois da destruição do templo. Dentro de Israel isso deveria acontecer de uma outra maneira, mas já é uma realidade do momento posterior a que o templo foi destruído. Houve essa necessidade, e Baruch Hashem, por isso, lugares onde as pessoas se reúnem para rezar. E as pessoas aproveitavam aquele momento para estudar alguma coisa. Perceba que as pessoas estavam na Galut, elas iam sair dali também para trabalhar, elas iam sair dali também para poder fazer os afazeres do seu dia. Então, elas aproveitavam aquele momento. Então, liam alguma coisa da Mishnah, liam um trecho da Torá, liam um trecho do Talmud, estudavam alguma coisa sobre o Zohar, conversavam um pouco sobre Torá, e depois cada uma ia fazer o seu afazer, o seu trabalho normal, do dia a dia. E, com o passar do tempo, esses textos que eram lidos por essas pessoas, que eram estudados por essas pessoas, alguns incorporavam salmos, as orações, outros incorporavam a leitura de tratados do Talmud. Essas leituras foram incorporadas ao serviço. E assim se montou o Sidurim que nós temos hoje, os Sidurins que nós temos hoje. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente, já vi pessoas dizerem isso para mim, Vlamir, já que eu não consigo fazer tudo, eu acabo não fazendo nada. Não faça isso. Você pode achar, até mesmo dentro de algum Sidur, de algum Sidurim, como, por exemplo, orações cabalísticas, você vai encontrar ali um método na frente dele para uma pessoa que só tem 15 minutos, para uma pessoa que só tem meia hora, para uma pessoa que tem 45 minutos, enfim. E a tendência é, quanto mais você treina, quanto mais você se acostuma, né, se você se envolve com as orações, você consegue fazer mais, porque você consegue ler sem atropelos, né? Você consegue ler com fluidez. Mas você não deve se sentir, por exemplo, em falta quando você não conseguir ler, quando você não conseguir usar todas as rezas que estão ali. Então, por que eu estou citando isso? A questão do mandamento e a questão da tradição. O mandamento diz que você deve se aproximar do Eterno. Você poderia citar aqui dezenas de mandamentos que têm isso dentro dos seus conceitos. Se aproximar do Eterno. E, nesse caso, como é que a gente se aproxima do Eterno? Se você parar para pensar no dia de hoje, no mundo que a gente vive, a melhor maneira de se aproximar do Eterno é através do estudo e da oração. No estudo você está concentrado com uma coisa que é sagrada, nas orações você está falando com o sagrado. Então, são duas formas de interagir com o sagrado, bendito seja. E dessa maneira, você tem, então, um encontro com o Eterno, você se mantém no encontro com o Eterno. Então, esse é o mandamento, esse é o alvo. Agora, a maneira como vai ser feito, você pode escolher, você pode usar
a maneira sefaradi, a maneira askenazi, e sem deixar de colocar o seu próprio toque. De repente existe um salmo que você gosta de ler, existe um ritmo que você gosta de cantar numa determinada brahá, enfim, né, é disso que eu estou falando. Então, essa Mishnah, ela traz para a gente a garantia de que as letras que estão na Torá não se perderam e são as mesmas. Quanto à Torá oral, com o passar do tempo, muita coisa foi sendo adicionada e, de certa forma, nos dias de hoje, existe até uma certa confusão a respeito disso. Porém, eu acredito piamente que qualquer pessoa que se aproxima do Eterno com o coração realmente desejoso de buscá-lo, não fica sem orientação, não fica sem ajuda, porque eu gosto de dizer que o maior interessado em que a gente cumpra a vontade de Hashem é o próprio, não é verdade? O próprio Akadosh Baruch Hu é o maior interessado em que eu e você aprendamos e venhamos a praticar aquilo que ele tem nos ensinado e deixado para nós, ok? Então, muito importante entender isso. A gente precisa, dessa forma, observar que quando eu citei lá atrás a respeito de tomar cuidado para não trazer aspectos lá de trás para dentro da Torá, é nesse sentido. Porque, sabe aquela coisa do, se você não fizer, sabe, lá atrás, a gente ouviu tantas vezes, se você não fizer isso, o devorador, o demônio vai para o inferno, enfim. Esses não são pensamentos para a gente ter dentro da nossa alma. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Não são pensamentos, não são aspectos para a gente ter dentro da nossa alma. Entenda o seguinte, se nós olharmos, por exemplo, eu citei aqui agora o livro Orações Cabalísticas, que é um sidur explicado de forma cabalística. Você vai encontrar ali um monte de coisas fantásticas, né? Por exemplo, existe todo um enredo espiritual, cabalístico, no Asher Yetzar, né, que a gente faz uma das brahot que a gente fala logo de manhã, quando se levanta, né? E são 45 palavras, e 45 é a gimátria da palavra Adam. Então, os cabalistas explicam que quando você faz o Asher Yetzar, você está trazendo de volta para você essa energia do homem original. Não disso que nós nos tornamos, mas do homem original, aquela energia de proximidade com o Eterno, aquela visão de proximidade com a Kadosh Baruch Hu. E aí vai seguindo cada brahá, cada reza. Se você pegar aquelas 18 bênçãos que nós fazemos de manhã, 18 é a gimátria de Rai, de vida. Então, tem uma série de links ali fantástico. Os nomes sagrados combinados, certinho, gerando coisas no mundo espiritual. Ou seja, eu gosto de olhar para o Sidur como um grande teclado, onde você vai usando algoritmos santos que vai gerando para você, vai trazendo para você santidade. Isso é sagrado. Entende? Agora, a sequência que você usa, a quantidade que você usa, isso é você. Entende? Você não deve se sentir em pecado, você não deve se sentir no prejuízo, porque num determinado dia você não teve tempo para fazer todas aquelas orações. Por outro lado, você também não deve cair nesse pensamento e dizer, já que não tem problema, então eu recito Shema aqui e está tudo bem, vou embora. Não, cuidado, não faça isso. Porque aí já se torna, me perdoe a expressão aqui, mas já se torna uma certa malandragem, isso não é bom. A gente deve se esforçar para estar com o Eterno. E as tefilotes são um caminho excepcional. E com isso, você pode gerar ambiente para isso. Às vezes colocando uma música, às vezes parando para meditar um pouquinho, fazendo exercício de respiração para você conseguir tirar a tensão, porque o dia já começa tenso, né? Você se preocupa com a conta que tem que pagar, com o problema que tem que resolver, com a situação que surgiu aqui e ali, filhos, esposa, marido, casa, emprego, enfim. Então, alguma espécie de exercício para poder tirar essa tensão, para poder se concentrar, senão a gente acaba fazendo as orações também como se fosse só uma obrigação. E quando se pensa, então, mas, Mami, será que não seria importante, então, a gente conhecer essa reza aqui protege sobre isso, essa reza aqui protege sobre aquilo, os ketoret, os korbanot, isso é importante para aqui. Olha, um conselho que eu sinceramente dou, faça todas as orações que você puder fazer com a intenção de agradar o Eterno. Só isso. É óbvio, se você tiver tempo para pegar o Sidur e estudar e entender a função de cada brahá, isso vai ser maravilhoso, porque isso vai te dar mais vontade
Isso vai te dar mais consciência do que você está fazendo. É gostoso quando você pega uma brahá e você entende que aquela brahá está gerando luz não só para você, mas para os seus vizinhos, para o lugar onde você está gerando mudanças no mundo, está construindo a chegada de Mashiach. Isso é extremamente importante. Mas se você pegar o Siddur, o seu momento de oração, e você, antes de começar a rezar, você simplesmente se concentrar e pensar, estou fazendo isso pelo Akadosh Baruch Hu, estou fazendo isso para estar com ele, estou fazendo isso para agradá-lo, para dar prazer a ele. Se você fizer isso, você já está fazendo um movimento no mundo espiritual fantástico. Perceba? Então, você percebe como é que é interessante essa questão do equilíbrio? Ou seja, você não deve rezar por medo de ser prejudicado, mas você também não deve rezar pensando nos benefícios que a reza pode te trazer. Percebe isso? Nem medo de ser prejudicado, nem a ambição ou interesse nos benefícios. Você deve rezar para agradar a Kadosh Baruch Hu. Ok? E sim, claro, em momentos em que, de repente, você está passando por um momento de dificuldade, existem salmos que você pode usar, não é? As coisas estão meio apertadas, existe o Tikkun HaKlali, que você pode usar os 10 salmos ensinados pelo Rebbe Nachman, ok? São ferramentas que estão à disposição e não está errado, você deve usar. A gente só tem que tomar cuidado para não achar agora que qualquer coisa a gente pega uma ferramenta aqui, pega uma segular ali, pega outra reza aqui e já sai resolvendo. Cuidado com isso, porque isso pode virar, entenda bem o que eu vou dizer, isso pode gerar uma conotação meio de feitiçaria, entende? A Torá vai explicar no início do livro Gênesis que isso foi feito lá atrás. A Torá começou a ser olhada, as particularidades sagradas começaram a ser olhadas como algo que pudesse ser manipulado. Não faça isso. Não faça isso. Nunca toque em nada que é sagrado tentando manipular. Toque naquilo que é sagrado. Não tenha medo do que é sagrado. Se envolva com o que é sagrado. Nós temos a garantia de que aquilo que é sagrado não se perde. Essa Mishnah mostra isso para a gente. Aquilo que é sagrado não se perde. O próprio Kadosh Baruch Hu trabalha para que não se perca. Não tenha medo de tocar no sagrado, de se envolver com o sagrado. Está escrito em Isaías, né? Quem habitará com o fogo consumidor. A gente pensa em fogo consumidor, mas, poxa, então eu não quero estar no meio disso, né? É um fogo consumidor, é um fogo que consome o quê? Então, meu amigo, na minha opinião, pule de cabeça dentro do fogo, porque esse fogo consumidor é o próprio Kadosh Baruch Hu, que vai consumir não o que é bom, vai consumir aquilo que é ruim, vai consumir aquilo que nos afasta dele. Então, isso pode gerar desconfortos. Isso pode gerar algum problema, isso pode gerar alguma situação complicada. A sensação pode não ser boa. Do nosso ponto de vista, a interpretação pode não ser boa, mas tudo isso é muito bom. Não tenha medo da santidade, mas não tente manipular a santidade. Agora, use a santidade sempre. Está confuso? Chore, mas chore na presença do Eterno. Está com raiva? Exponha esse sentimento de forma respeitosa na presença de Akadosh Baruch Hu. Está alegre? Cante louvores na presença de Akadosh Baruch Hu. São ferramentas sagradas que foram ensinadas e perpetuadas ao longo dos tempos e que, infelizmente, muita gente tirou do seu contexto sagrado e acabou transformando no que a gente vê muitas vezes aí na internet de muitas vezes colocar em vídeos tipo Ana Mechoar, a grande oração cabalística para dar sorte, para trazer prosperidade. Esquece isso. Nada disso é verdade. Nada disso. A proximidade com a Kadosh Baruch Hu traz saúde, traz prosperidade, traz alegria, traz bênçãos, traz luz, traz força, traz vida, traz tudo. Mas você não precisa ir atrás disso. Você só precisa estar perto de Kadosh Baruch Hu. Ok? Então, esse é o comentário de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação e eu puder ajudar de alguma forma, fechamos esses minutinhos finais aí para isso. E depois, se você quiser, você pode compartilhar esse link com alguém, esse vídeo com alguém, e de repente pode ser útil para outras pessoas também, ok? E como o Wagner também está falando, é importante curtir o vídeo, sim, porque isso faz com que fique um pouco mais aparente no YouTube e pode fazer com que outras pessoas, de repente, que estão procurando
alguma orientação, possa achar, não que, não que já não exista, né, tanta gente boa no YouTube, ajudando, compartilhando, mas se nós pudermos fazer alguma coisa para ajudar também, é a nossa forma de compartilhar, ok? Então, eu queria que, de hoje para quarta-feira, eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, e eu gostaria muito de ouvir, ou de ler, né, já que aqui é um chat, o que vocês perceberam do que foi falado aqui. Dessa questão de que é preciso saber separar, é preciso, para que não haja confusão, é preciso saber separar aquilo que é mandamento daquilo que é tradição. A tradição é boa, mas ela não pode ser entendida como mandamento. Porque se você entender a tradição como mandamento, nós vamos ter um problema, porque aí nós vamos entrar naquela confusão de que... Confusão não, naquela situação de que Rashi disse uma coisa, Ramban disse outra, o rabino aqui disse uma coisa, o rabino ali disse outra coisa, e aí, mas amigo, quem que está certo? Todos estão certos. Cada um observou, é uma observação de Torá dentro de um aspecto, dentro de um ponto de vista. O Yitzhak Luria, o Arizal, ele diz no Shaal Hayugulin, ele chega a mencionar que existem 600.000 interpretações da Torá. Mas como é que pode uma coisa só? Significa que cada um de nós tem um pedacinho dentro dela que é seu, que é meu, para a gente entender e dessa forma gerar a luz necessária. Existe um livro chamado Or Israel, do Rav Israel Salanter, e ele fala exatamente isso. Ele fala que mesmo que uma pessoa traga uma interpretação de Torá que não é reconhecida como halahá, ainda assim é a Torá de Hashem, deve ser vista como a Torá de Hashem, porque aquela pessoa trouxe uma nova interpretação sobre a Torá. Então, você veja como isso é interessante, como isso é incrível. Quando você lê o Zohar, você vê que o Zohar também é isso. São pessoas que vão trazendo uma novidade sobre aquilo que já está sendo explicado, que o Zohar é construído em cima dessa forma. Ok?